Tenho, de alguma forma, algum envolvimento com a questão, né, por uma questão pessoal mesmo, né? Ter sido, assim, ter origem judaica. Eu hoje já falo para o pessoal, e na verdade é uma posição que eu fui amadurecendo, eu não sou mais judeu, né? Eu deixei de, assim, ter uma atividade religiosa, né? Uma identidade com a relação judaica. Mas eu não consigo me afastar da discussão, apesar de ser brasileiro, carioca, né? A gente tem várias palestinas aqui dentro, né? Mas não tem muito como eu me afastar. Eu não sou um especialista, tá, sobre o assunto, mas eu não deixo de me informar sobre ele, né? E às vezes o pessoal dá, não sei porquê, um pouco mais de legitimidade à fala de um judeu que se opõe, né, ao Estado de Israel do que a fala do não judeu, né? Assim, ao mesmo tempo é importante, assim, mesmo eu sendo um ex-judeu, né, tá portando um pouco algumas informações, porque, assim, principalmente porque a minha educação foi toda para eu estar hoje em Israel, no Tzavá, né, no exército. Eu fui educado para ser um sionista, né? Então isso às vezes é um dos mitos até que a gente tem que depois repensar. O judeu, ele não é sionista, né? Nem todo judeu é sionista, como a gente viu no vídeo também. Assim como nem todo sionista é judeu, isso também ficou retratado no vídeo, né? Bom, eu estudei, assim, acho que dos 3 anos de idade até os 15 em escola judaica aqui no Rio de Janeiro. Na minha época tinham 6 escolas judaicas e elas se fundiram uma nas outras, né? E hoje em dia tem 3 escolas judaicas. Eu, além de ter passado pela escola judaica, eu frequentei o movimento juvenil judaico. Tem, pelo menos aqui no Rio, que eu me recorde, tem 4 grupos juvenis. São 2 supostamente de esquerda e 2 centro, sei lá, direita, né? A gente for trabalhar com essa convenção esquerda-direita. Eu, inclusive, fui do movimento juvenil porque não tem um vínculo ideológico. A garotada, ela chega no movimento juvenil e você vai para onde seus amigos vão, né? Minha irmã frequentou o DROR, o Abonim DROR, que é um movimento socialista, né? Camisa Vermelha. Tem um outro grupo de movimento juvenil que chama Shomer Hatzair, que é marxista-leninista, né? Eu frequentei a Hazit Noa, que é um grupo, assim, liberal, né? Tido como liberal. E ali dentro, assim, tanto na escola como no movimento juvenil, vocês imaginam que esses mitos que vão sendo repetidos sobre Israel e sobre os países que estão ao redor vão sendo propagandeados, tem uma forte propaganda. As comunidades judaicas fora de Israel, tratadas pelos sionistas como as comunidades da diáspora, né, que estão fora da terra prometida, elas repassam grana, né, material, assim, não toda a grana que o governo norte-americano repassa, mas é uma grana que é substancial também, de diversas formas, vendendo chocolate, vendendo cartãozinho de festa religiosa, né? Mas principalmente essas comunidades que estão fora de Israel, elas fazem parte da política de imigração, né? Então você não vê, por exemplo, num assentamento na Cisjordânia nem na faixa de Gaza, não são judeus israelenses que topam ir morar lá, mas são judeus, né, sionistas também, que vêm de fora de Israel e que vão ser alocados nesses lugares, né? Você não pega quase um judeu que mora em Jerusalém e oferece um monte de vantagem para ele para ir morar na Cisjordânia. Agora, você pega um judeu que mora na Argentina, que mora no Brasil, que mora no Uruguai, que mora na Etiópia, que mora na Rússia ou na antiga União Soviética e leva. E aí você aloca para lá onde supostamente você também vai, né? Tem uma perspectiva de expandir o Estado de Israel para lá.
O vídeo ele vai falar de vários mitos, né, gente, assim, que são importantes para a gente pensar também enquanto anarquistas, né? Assim, se vocês perceberam, o vídeo tem um monte de assim, posicionamento político de pessoas que têm fé religiosa, né? E a gente muitas vezes pensa a religião como alienação, né? Quase às vezes pensa como um dogma, né? E vocês viram ali a fala de um monte de gente que tem fé, professa uma fé religiosa também e que tem um posicionamento político que se aproxima muitas vezes das nossas posições, né? Dentro daquela realidade lá. Outros mitos que são falados é assim, a questão de um conflito secular, né? Isso me foi ensinado que assim, que a briga entre os judeus e os palestinos, ela remonta lá à questão bíblica, né? Há 5.000 anos atrás, quando os judeus saíram do Egito, formaram um reino lá, e lá começaram as primeiras brigas com os filisteus, né? Ou os palestinos, né? E é interessante como isso é apresentado na escola judaica, porque se fala filistimo, mas não se fala palestino, né? Assim como os palestinos e os outros povos ali ao redor são tratados todos como árabe, né? Que é uma identidade assim, né? Bem genérica, né? Tratar como árabe, assim, ao invés de você trabalhar, não, aquele é palestino. Inclusive o cidadão palestino que tem cidadania israelense, ele é tido como árabe israelense, né? Dentro de Israel, ele não é tido como palestino israelense, porque você não quer afirmar uma certa identidade. Outro mito era essa ideia, né, de uma terra sem povo, como se lá tivesse desabitado, né, para um povo sem terra, né, sem querer, assim, sem fazer nenhum trocadilho com os nossos sem terra, né? Sim. Mas você já tinha, assim, há 100 anos atrás, sei lá, mais de 100 anos atrás, ou até nas origens do sionismo e tal, você já tinha judeus que estavam assimilados. Inclusive isso é uma explicação que tem para o próprio sionismo. No livro do Emílio Genari sobre a questão palestina, da Chamé, o Emílio Genari explica, por exemplo, o surgimento do sionismo como uma reação da burguesia judaica. A burguesia judaica na época, ela estava se assimilando, né, sendo aceita, e por conta de várias perseguições que existiam antissemitas voltadas aos judeus, né, que é outro termo que depois a gente precisa repensar, antissemita, né, sempre é pensado como ódio ao judeu, mas eu entendo, por exemplo, o sionismo, ele é antissemita, né, assim, ele fomenta o ódio ao palestino. Semitas são todos os povos que surgiram ali no Oriente Médio, né? Sempre houve da parte dos judeus uma assim, resistência de ir para a Palestina, né? Tanto uma resistência política de estar bem aonde se encontrava, como uma resistência também que tinha uma fundamentação religiosa, né? Eu só retorno para lá quando o Messias retornar, né? Hoje em dia, até assim, tem grupos de judeus ortodoxos que se posicionam a gente só retorna para Israel quando retornar o Messias. Mas, mesmo assim, eles pontuam muito bem, olha, mesmo o Messias retornando, e aí a gente vai ter meio que o estalo para poder retornar para Israel, a gente não tem direito de fazer o que está sendo feito. Então passa a ter uma leitura que é religiosa, mas com uma posição política também, que não tem espaço para existir o que está acontecendo lá, né? Eu estava vendo o jornal assim, recentemente com a escalada do conflito, lá, a escalada de violência, e me aparece o Jabur, né? Aquela figura interessante, lá no Jornal da Globo, e ele, para mim, ele expressou bem o que querem dizer para a gente. Eu acho que esse é meio o nosso papel, né? Contrariar o que o Jabur disse e mostrar realmente que existem outras alternativas. Ele disse o seguinte, ó, todas as alternativas levam a um beco sem saída. Obviamente que essas alternativas são Hezbollah, Hamas, né?
Assim, a OLP. A OLP é uma alternativa ao Hamas, né? Do lado israelense, né, sionista israelense, o Partido Trabalhista do Barak, ele pode ser uma alternativa ao Likud ou ao Kadima. O Kadima foi esse partido da primeira-ministra, Tzipi Livni, né? Uma lourinha, cabelinho chanelzinho, que aparece, primeira-ministra negociando o acordo agora. Ela é do partido que o Sharon, um pouco antes lá, ninguém sabe como é que está o Sharon, né? Alguém tem notícia se o Sharon está vivo, se ele morreu? Ele está lá respirando o aparelho, né? Ele e o Netanyahu, eles formaram o Kadima, que consegue ser assim, mais à direita ainda que o antigo Likud, né? Então esse é outro mito, né? Não há alternativa, não tem alternativa. Tipo, as mulheres de negro, o Manifesto dos Tenentes, os pacifistas palestinos, o Guf Shalom, o Neturei Karta, que é um grupo de judeus ortodoxos, esses nunca aparecem, né? Esses não são alternativa. Em 2002 passou na GNT, eles fizeram uma semana lá de documentário e foi uma pena. Eles passaram o documentário uma vez só, mostrando todos os grupos que lutam, né, pela libertação da Palestina e que são pacifistas. Gente, são os grupos também mais porradeiros que tem e que são os que mais são perseguidos. Outro mito é essa ideia, né? O judaísmo e sionismo se equivalem, né? Então, assim, as primeiras vezes que eu fui falar pró-Palestina, bem tímido, dentro de casa, né? Não podia ser no meio do almoço, tinha que ser depois que o pessoal já almoçou, sobremesa rolando, aí bom, gente, a coisa não é conforme está passando na TV, né, gente? Não é? Vocês não estão a favor daquilo, né? Então é bem complicado para quem tem uma origem ou mesmo é judeu se posicionar contra, né? Assim, tanto em termos afetivos, familiares, como existe uma série de perseguições, né? Retaliação braba, né? Assim, coisa muito braba mesmo, né? A coisa dos tenentes, o Manifesto dos Tenentes, foram um grupo de tenentes de alta patente, né? No exército, no Tzavá, no exército de Israel. Eles se posicionaram da seguinte forma: a gente se nega a fazer qualquer atividade, incursão nas áreas ocupadas, Cisjordânia e faixa de Gaza. Aí esses caras, assim, eles foram presos, né? Começou com 140 tenentes. Aí encarceraram os caras, justiça militar, né? Você está se negando a fazer uma ordem que está lá na hierarquia prevista para fazer. Então está previsto também insubordinação. Então eles foram presos, tá? Acharam que a coisa ia refluir, né? Que ia parar, mas continua a crescer. Então o Estado de Israel ele tomou a seguinte iniciativa: tá bom. Então a coisa continua, tá? Você é tenente? Tá bom. Sua mulher trabalha no hospital público. Sua filha estuda na escola tal. A sua tia trabalha na universidade. Então mapearam. De cada tenente desse, se mapeia ele, assim, a árvore genealógica, né? Todo mundo. E você, por exemplo, quem está trabalhando no hospital é demitido sem justa causa. Sua filha está na escola, é expulsa da escola, tá? Assim, na escola pública. Então, assim, existe uma retaliação muito grande contra os judeus que tentam se posicionar contra, né? Quando pipocam as manifestações no momento desse de escalada de violência, sempre aparecem as posições políticas, né? Sim. Então, eu não tive nessa manifestação do dia 8 agora, que foi aqui no Rio. Eu estou residindo em Curitiba e a manifestação lá foi dia 9, né? Foi o dia que eu estava vindo para cá. O pessoal pegou alguns panfletos da manifestação, né? Tinha, por exemplo, da Liga Bolchevique Internacionalista, uma defesa do Hamas, da Palestina Soviética e do Hamas socialista, né? Então é óbvio que no momento desse a gente também tem que, vamos pisar no freio aí, né? Que, assim, quem é o Hamas, né? O que é o Hamas?
né? E a Palestina soviética, né? Se a gente for o que era a União Soviética, a gente não vai querer assim, né? Que aconteça uma nova União Soviética por aí. Depois, assim, qual é a alternativa que a gente vai defender? É a criação de um Estado palestino? Uma das alternativas que eu acho foi defendida inclusive por um grupo de judeus ortodoxos, que é, olha, o que a gente defende não é a Palestina de 67, não, é a Palestina de 47. Retorno imediato daquele território para a mão dos palestinos. A gente espera, na verdade, esses que defendem isso daí, falam o seguinte: a gente espera que o pessoal tenha, né, na cabeça a justiça e a liberdade e decidam da melhor forma possível o que vai ser feito hoje dos judeus que habitam a Palestina, né? Então, assim, quando a gente for pensar sobre as alternativas, pensar, né? Será que a alternativa é criar um Estado palestino, criar 2 estados, um Estado laico, né? Para um anarquista, a possibilidade de criação de um Estado é a possibilidade, né, você institucionalizar a burguesia no poder mesmo, né? Criar a instituição, né, que dá poder político para a burguesia. Então, também é complicado, né? Na Letra Livre saíram textos muito bons sobre a discussão da Palestina. Um dos textos eu trouxe aqui, depois o pessoal, se quiser, depois dar uma olhada, que eu recuperei o texto, tá? Foi esse texto, Por que Somos Judeus, do Rabino Mordechai Weberman. Foi tirado do site Arab News. Então eu vou tentar depois passar, tá, para o Celipe, aonde o pessoal pode encontrar essas informações, e vou estar deixando uma cópia do vídeo aqui na nossa videoteca da Biblioteca Social, né, que aí tem um esqueminha do pessoal poder estar se associando e estar copiando o vídeo. Esse vídeo eu cheguei a passar ano passado no DCE. O pessoal do DCE da UFPR tem uma atividade que chama Cinepátio, né? E, bom, por conta dos 60 anos da Al-Nakba, eu propus a rapaziada lá, não tenho nenhuma ligação com o DCE, não era estudante, tinha uma abertura com o pessoal do DCE, o pessoal achou importante estar passando e a gente passou lá na reitoria da UFPR, e foi legal assim, que o pessoal parava e continuava vendo, né? E viu até o final, e depois lá a gente fez uma roda de palestra também, debate, né, de conversa. O textinho aqui coloca essa alternativa, por exemplo. Ó, o negócio é retornar à fronteira de 47, né? E os palestinos, eles vão ter que se organizar e ver, decidir, né, a melhor forma de administrar aquele território, né? O que é muito triste para a gente é o seguinte: hoje em dia, quem tem força enquanto representação política na Palestina é uma OLP da vida, é um Hamas da vida, né? O Hamas, gente, ele surge como uma instituição de assistência social que foi assim financiada por Israel e pelos Estados Unidos, né? O pessoal que assim estuda mais, né, faz a seguinte análise: olha, esse era o pessoal que os caras queriam dialogar, né? Quem eles queriam dialogar? Era de repente com um grupo de extrema direita religiosa, né? Seria o melhor interlocutor para eles. Eu não tenho nenhuma referência assim, hoje, pelo que parece, até esse movimento dos kibbutz, né, ele deu uma refluída grande, né? Até por conta, acho que, da questão histórica mesmo, o que veio acontecendo, né, para você sustentar, por exemplo, essa ideia de uma comunidade socialista numa ocupação, né? Num estado invasor. Você tem notícia de que ainda existem kibbutz assim, libertários? Olha, o que eu sei é que, na verdade, todas as práticas, né, todos os espaços que eram mais comunitários, né, eles foram sendo... foram acabando dentro do kibbutz, sabe? Eu não acredito, não. A cozinha comunitária, né, você fazer as refeições no mesmo lugar,
de alguma forma foi caminhando para um processo meio de individualização, né? Quer dizer, as pessoas continuam ali meio num condomínio, mas se começa a questionar por que eu tenho que almoçar em tal lugar se eu posso ter a minha cozinha, né? Quer dizer, acaba abraçando a ideologia, né? A ideologia do capitalismo vai entrando ali, vai minando toda a tentativa de construir alguma coisa socialista. Eu acredito que os kibbutz, criados no início, foi apenas uma isca para atrair as pessoas da Europa. Os judeus que conviviam naqueles estados árabes no norte da África, e até mesmo lá do Oriente Próximo, conviviam com os judeus que tinham bastante solidariedade com os muçulmanos e os judeus. O que veio trazer esse ambiente que nós estamos vivendo agora foram os judeus lá da Alemanha, da Polônia, da Europa Central, que já estavam, como eles sofreram lá a luta contra eles, foram para a Palestina e encararam lá os árabes como inimigos. Aquela ideia, conforme os Estados Unidos têm, eles têm que ter um inimigo, entendeu? Para poder manter o povo mobilizado para que os chefes querem o capitalismo americano, que é o controle das fontes de petróleo. E os tais líderes, os maiores da época judaica, querem a criação do Estado do Israel, o grande Israel, que é ocupar as terras úmidas daquela região que formam o que eles chamam de crescente fértil. Eu acho que é uma coisa complicada, que é utilizado até por esse comitê que tem aqui, né, Solidariedade com a Palestina, alguns termos que são Estado nazi-sionista, Estado fascista. Pô, normalmente assim, a gente acaba usando esses termos nazista, fascista, né, de forma panfletária, né, quando a gente quer mostrar que determinada instituição é violenta, a polícia fascista, a polícia nazista e tal. Só que eu acho que isso dentro do contexto do que está acontecendo, do Estado de Israel, eu acho muito complicado. Por quê? Isso, ao invés de ajudar, né, a discussão, ela só atrapalha. Porque você vê que há uma propaganda muito forte do Estado de Israel com a questão do Holocausto, né? Até teve, acho que no ano passado, retrasado, teve um carnavalesco que quis fazer um carro do Holocausto e foi vetado na hora. Então quer dizer, isso mostra, quando você vai falar de qualquer questão que envolve os judeus, né, parece que já tem uma rede, né, de segurança, uma propaganda tão forte que você tem que evitar determinados termos, tá, uma pressão muito grande da mídia e tal. Mas nesse caso eu acho muito complicado você usar Estado nazi-sionista. Eu acho que atrapalha a discussão. Eu acho que dá mais munição para o próprio Estado israelense, né, usar isso, né? Ó, não tá vendo? Os caras são antissemitas. Outra questão é que tem um grupo, eu não sei se é um grupo, eu acho que é um grupo lá de Israel, que são os anarquistas contra o muro. Sim, né? Que bem, assim, são bem ativos, tá? Eles normalmente, durante a construção do muro, se mobilizaram, muita gente foi presa. Inclusive vieram, se eu não me engano, duas moças, né, israelenses vieram aqui em 2005. Olha, na história a gente vê que o perseguido, quando ele sempre imita o perseguidor, os que estavam fazendo, os nazistas fizeram. Eu não sei como é que a gente olha, sabe, Rafael, e tenta caracterizar hoje. Às vezes, até porque parece um tanto forte, né? Imagina, para os judeus como um todo, não tem o maior sofrimento moderno foi o Holocausto nazista. Então, caracterizar o sionismo como nazismo parece que pega mais pesado do que deveria. Eu não sei até que ponto. Eu acho que hoje o maior fomentador do antissemitismo contra judeus é a ação do Estado de Israel.
Em relação à formação, Rafael, cara, é muito forte assim, a propaganda ideológica em cima de Israel e ela acontece de várias maneiras, né? Assim, dentro da escola judaica, você anda, tem um monte de cartazes, sabe, mostrando, por exemplo, esses mitos, a Israel democrática, uma democracia racial. Eu lembro de quadros que mostravam as várias feições do povo israelense, né? Só terminar, senão eu não consigo desenvolver o raciocínio e responder o companheiro. No movimento juvenil judaico, dentro do movimento juvenil judaico, você tinha, por exemplo, no espaço, um monte de quadros de guerra, né? Mostrando sempre uma imagem de um exército vitorioso, né? Na escola judaica, eu estudei hebraico, Moledet, que é tipo OSPB sionista, né? História judaica, que fala mais da história bíblica do que assim, não se toca. De 1850 para cá você não estuda, né? Óbvio. Shirim, que é música, a tradução Shirim é música, que é uma parte religiosa, aula de religião, tá? Então imagina, você tem dentro da tua grade curricular uma pá, né? Uma pá de matérias voltadas à questão judaica, onde você se aproveita do conteúdo para lavagem cerebral, né? Eu tinha uma dificuldade também em estar na escola judaica. Eu fui assim, filho de professor, né? Um cara que veio meio de uma família de classe média, mas já meio ele mesmo pela opção profissional dele, no máximo para ali ou de classe média, né, para baixo, né? Então eu tinha uma dificuldade de lidar com o resto do pessoal dentro da escola, que era o pessoal de classe média alta, né? Então tinha uma barreira de classe mesmo, né? Eu ainda sou filho de uma mãe que não é judia, de ventre judeu, então eu sou também, a minha situação eu sou judeu para quem não é judeu, eu era quase um goi. Existe um termo para se referir ao não judeu, que ele tem origem, né, no Yiddish, lá na Europa e tal, que é de goi, que é um termo que é pejorativo mesmo, né? A ponto de você escutar, por exemplo, na relação homem-mulher, mulher goi é para você trepar, mulher goi não é para casar. Tem um momento no movimento juvenil judaico que você faz aliar, né? Você vai passar um ano em Israel para conhecer Israel. E tu vai lá girar o filé de Israel que eles querem mostrar, o kibbutz. Minha irmã ficou uma semana no exército, tem que ficar no exército. Na minha família, né, que já tiveram vários momentos de eu estar conversando sobre a situação, e o pessoal brincar comigo de me chamar de palestino. Eu tive com minha família, tô estando com minha família agora, e eu rapidinho falei um pouquinho com meu pai, que falou: não, cara, mas olha lá, você quer o quê? Que Israel seja varrido do mapa? Você quer o quê, cara? Você concorda com o Hamas? Bom, é óbvio que não, né? Meu primo, ele foi agora, ele está numa marrané que chama acampamento, né? Que é do movimento juvenil judaico, que acontece sempre nas férias escolares. Então está tendo uma central no Brasil todo, que eu acho que é a Cachoeira de Macacu. Então veio a juventude de todo o Brasil para lá, né? E uma das brincadeiras da marrané, que é o ponto alto da marrané, como é que chama o nome da brincadeira? Mas era o seguinte: tem uma bandeira, tá, com o símbolo do movimento juvenil, e você durante a noite tem uma escala com guarda, entendeu? Todo mundo fica ali guardando a bandeira, e tem um dia que o pessoal mais velho, o objetivo do pessoal é um grupo assim de 10 pessoas, é entrar e roubar a bandeira, e se eles roubam a bandeira, eles botam uma prenda para todo mundo no acampamento, e se o pessoal consegue não permitir que eles roubem a bandeira, o pessoal dá uma prenda
né, pro pessoal que veio tentar tomar a bandeira. Então tem uma série de brincadeiras ali, né, um tanto meio estranhas, né, um pouquinho estranho. Assim, só para o pessoal ter uma ideia, o negócio do serviço militar em Israel, tá, gente? Ó, dos 18 aos... Você fica direto no exército dos 18 aos 21, tá? Serviço militar obrigatório para todo mundo. Quem sai, quem pode sair do exército são os religiosos, né? Sim, os religiosos eles podem optar por não servir ao exército, tá? Então dos 18 aos 21 é direto. Aí depois, dos 21 aos 35, você passa 3 meses por ano no exército. Dos 21 aos 35. 9 meses lá na tua vida, 3 meses exército. Dos 35 aos 45, você é reservista. Tocou uma sirene, você corre para a tua base, né? Quer dizer, assim, um estado, eu não conheço estado que obrigue mais o civil a participar, né, do exército. É um estado militar mesmo. Então, não sei até que ponto, Rafael, dá pra gente, cara, aliviar e dizer, sabe, não caracterizar quase como o nazismo. As comparações que se fazem é com a África do Sul, ou com o período do apartheid na África do Sul, porque tu tem essas duas áreas, né, assim, se compara com os bantustões, né? E o pessoal ali no vídeo conclui o seguinte, ó, no Bantustão, tu tinha mais liberdade, a qualidade de vida no Bantustão era melhor do que a qualidade de vida nas áreas ocupadas. Aí tem um detalhezinho, dentro das áreas ocupadas tem os campos de refugiados, que é um pouquinho pior do que na área ocupada. Fora, no campo de refugiado você não pode sair para a área ocupada. E também tem campo de refugiado ainda na Jordânia e no Líbano. Então tem campo de refugiado lá. O cara no campo de refugiado na Jordânia, ele nasceu lá, já tem a tua idade, já tem 30 anos, vive lá, ele não tem cidadania jordaniana, né? Ele tem lá uma cidadania que a ONU bolou lá para quem é refugiado, né? Mas o cara não sai, pode ir a Beirute passear. O cara que está no campo de refugiado no Líbano, ele não circula no Líbano. Eu acho que o termo é pesado demais porque o Estado de Israel faz com a Palestina. Acho que o pessoal acha que é inadequado porque a máquina de propaganda israelense, a mídia, vai se utilizar disso, vai se apropriar disso para associar a todo mundo que apoia a resistência palestina a questão do antissemitismo. Isso vai ser sempre usado contra nós, né? Na internet, a gente vai ver os 3 sites de organizações judaicas que são contra o Estado de Israel. Sim. Em Londres, ontem, os rabinos queimaram o passaporte lá, ontem, queimaram um monte de passaporte relegando Israel. Né? Agora, eu estou achando interessante aqui que ninguém está levantando o grande poderio econômico da elite judaica no mundo, grandes multinacionais. Por que os Estados Unidos apoiam Israel incondicionalmente? Não é só porque é uma base de atividades no Oriente Médio, é porque existe poder econômico judeu comandando a política dos Estados Unidos. O poder econômico hoje manda nos estados. A gente se refere aos estados, eu acho até um pouco ingênuo, porque o estado não é o estado. O estado é a empresa que está por trás do estado. Toda política, para mim, é um teatro de marionetes. A gente fica pichando o Bush, o Obama, tudo de marionete. A gente não foca o olhar no escuro onde estão os dedos que controlam. E os dedos que controlam estão na economia multinacional, no controle dessa economia, desse dinheiro, dessa riqueza toda. Eu acho que isso se encontra por trás e por cima de todos esses acontecimentos. Existe uma diferença básica. A Alemanha nazista existia em cima de uma pretensão de uma raça pura. A base deles era econômica também, mas era uma raça pura. Eles se espalharam e controlaram os povos aonde eles estavam. Israel chegou naquele lugar ali e empurrou o povo para longe. E quem não foi, eles sacanearam a vida geral, como mostra ali. Estão querendo que todo mundo saia mesmo. É uma ocupação e uma expulsão. O grande fundamentalismo hoje, a grande religião hoje, não está em Deus, está no consumo. As pessoas vivem para consumir. Quem não consumir se sente inferioridade. O objetivo da vida das pessoas é o consumo, a posse.
Isso aí individualiza as pessoas, desune, transforma todo mundo em competidor. Todo mundo é adversário, ninguém é irmão, ninguém se une. Em 2001 eu escrevi um textinho no jornalzinho que tinha, não sei se existe mais, o Arte Política. Foi logo depois quando o Sharon foi ao Monte do Templo e iniciou a segunda intifada, né? O cara foi lá, provocou e a coisa aconteceu. Eu escrevi que foi o seguinte, assim, eu bati de olho nos dados de segurança pública do estado do Rio de Janeiro e tinham mais ou menos 1000 e poucos mortos por armas de fogo, né? E o pau quebrando lá na Palestina e tinham 300 e poucas mortes.